tudo bem com você? Olha, vamos fazer um vídeo antes do jogo, porque o Vasco tem uma série de desfalques para a partida de hoje com o Ceará, às 9h30 da noite, no estádio Castelão. Tem fatos novos envolvendo o clássico Vasco e Flamengo em São Januário. Vou trazer para vocês. E quero trazer os relacionados também, aqueles que o técnico Fábio Carilli poderá contar nesta partida. E vamos falar de preparação de arbitragem, que é sempre um tema que irrita o torcedor, erros de arbitragem, não é verdade? Mas antes eu peço para você se ligar no nosso vídeo, para você também fazer aí contatos conosco e se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e é muito importante. Roda a vinheta! Já vou falar do assunto envolvendo o clássico Vasco e Flamengo em São Januário. Tem fatos novos, hein? Já eu trago todos os detalhes para você. Mas Vasco e Ceará hoje no Castelão, 21h30, vai apitar um árbitro, te confesso, da nova geração, desconhecido. Denis da Silva Serafim de Alagoas. É uma nova geração de árbitros que a Comissão Nacional de Arbitragem está trazendo. O VAR é o Rodolfo Toschi do Paraná, esse aí já é mais rodado. O Vasco só tem um jogador pendurado para hoje, que é o Jair. E estão fora o Felipe Coutinho, preservado, o Tietê está com problemas familiares, o Puma Rodrigues está acompanhando o nascimento da filha, o Maurício Lemos sofreu aquela fratura na costela, já está um jogo fora, né? Temos também o David e o Lucas Oliveira entregues ao departamento médico. O David é aquela cirurgia, o Lucas Oliveira é lesão na coxa esquerda. O Fábio Carilli, ele já tem 17 jogos, 9 vitórias, 5 derrotas, 3 empates, 58% de aproveitamento. Foram relacionados para o jogo de hoje os goleiros Léo Jardim, o Daniel Fusato e o Pablo. O Pablo deve ser cortado, né? Na lateral, Paulo Henrique, o garoto Paulo Ricardo, que entrou bem no time principal, vindo da base, né? Porque o Puma está fora, o Lucas Piton e o Vitor Luiz. Na zaga, ele relacionou 3 zagueiros, que são o João Vitor, o Lucas Freitas e o garoto Luiz Gustavo. Qualquer coisa, ele tem o Souza, que está relacionado para o meio-campo, para entrar ali na defesa. Para o meio, então, tem Hugo Moura, Jair, Matheus Carvalho, Souza, o Paulinho e o Dimitri Payet. Então, são esses os jogadores de meio campo. Os atacantes Garré, Pablo Verrete, o Rayan, o Jean Davi, o Adson, Lloyd Augusto, Nuno Moreira e mais o Alex Teixeira são os jogadores relacionados do Fábio Carilli para o jogo desta noite com o Ceará. Um jogo muito importante, o Vasco é 4º colocado. Se vencer, né, entra na 4ª rodada com uma pontuação muito interessante e pode aí galgar algumas posições esperando a conclusão desta 4ª rodada. E vai com moral para o clássico de sábado contra o Flamengo no Maracanã, às 18h30. Já que eu falei da arbitragem, os árbitros estão fazendo treinamentos aqui no Rio de Janeiro para qualificar mais essa arbitragem e hoje tem um material produzido pela CBF TV, né, com o Rodrigo Sintra, que é o presidente desta comissão, falando que é algo inédito que está acontecendo com a nossa arbitragem. Esse evento é um evento inédito para a arbitragem brasileira, para o futebol brasileiro. Ele é inédito por quê? Porque ele é um primeiro de um ciclo de eventos que vai culminar em 31 de dezembro de 26 com a profissionalização da arbitragem. Neste evento desta semana, nós estamos quebrando alguns paradigmas, estamos entrando em campo, fazendo aquela questão da especificidade do treinamento como se fosse uma reprodução
exata do que é um campo de jogo, uma partida oficial. E nesse sentido, os árbitros eles estão atuando com os árbitros assistentes de campo e os assistentes de vídeo, que nós chamávamos até então de VAR, que parecia que era algo como se fosse um interventor. Não, nós estamos trazendo o VAR para a equipe de arbitragem efetivamente, o que nunca deveria ter saído na cabeça dos profissionais envolvidos. Por quê? Se dividiu duas equipes com o passar do tempo. Isso não é Brasil, isso não é hoje, isso é uma questão cultural, é mundial. E nós estamos trabalhando essa nova cultura do VAR, fazendo com que o árbitro entenda que o assistente de vídeo é um assistente como o assistente de linha, que a gente chama de bandeirinha. E esse assistente de vídeo, ele está ali para assistir ao árbitro, ajudar o árbitro a tomar a melhor decisão em campo, vendo o que ele não viu. E quando a gente tem essa simplicidade, inclusive na instrução, cumprindo os protocolos da FIFA, entendendo que ele é uma trilha a ser seguida, um norte, e não um trilho rígido, nós passamos a ter a arbitragem muito mais efetiva, com a sua, obviamente, com a sua liberdade de atuar, com conhecimento aplicado e também com a responsabilidade de auxiliar para que a equipe de arbitragem como um todo, ela tenha o exato acerto, que é o que nós precisamos dentro de campo. Mitigar erro, aumentar o índice de acerto. E esse evento aqui, ele é fundamental para isso, porque aqui o árbitro ele repete, tem um instrutor do lado de fora, depois tem uma cabine de instrução imediata, depois tem uma devolutiva, depois volta para o campo. E ao voltar para o campo de futebol, ele já volta num outro nível, porque questão cognitiva, no calor do momento, ele vai absorver mais rápido, isso se torna automatizado e com o passar dos dias, nós teremos esses árbitros saindo daqui, desse primeiro grupo, desse primeiro bloco de intervenções, ele já sairá num outro nível. A CBF hoje nos dá todas as condições. O presidente Edinaldo Rodrigues, quando chegamos e apresentamos para ele as ideias, os anteprojetos e na sequência projetos, ele sempre foi muito empático com tudo isso. Não temos objeções com relação a essas questões, pelo contrário, ele é um grande entusiasta de que a gente tem condição, entusiasta do futebol como um todo, né? Mas da própria arbitragem, de que a gente tem condição de melhorar ainda mais. Nós hoje estamos trabalhando em nível internacional, no maior nível de qualidade de aprimoramento da arbitragem do mundo. Isso se torna referência e nós já estamos vendo essa referência nas próprias escalas internacionais, em nível de Sul-Americana, de Libertadores de América, de Eurocopa Feminina, com um trio brasileiro escalado para isso de modo inédito. Então, e possivelmente um dos trios das finais da competição. E além disso, agora, recentemente, tivemos 2 árbitros e 2 assistentes escalados para o Mundial Interclube. Imagine, o país sede teve apenas um árbitro. Nós temos 2 árbitros centrais, 2 assistentes escalados para essa competição. E já que eu falei da CBF, quero lamentar aí a morte do Dr. Marco Antônio Teixeira, ex-secretário-geral da CBF. Ele morreu aos 75 anos, foi secretário-geral da CBF de 1992 a 2012, e foi diretor de seleções de 94 a 2002, né? E foi dirigente do América Carioca recentemente de 2015 a 2023. Ele estava com Covid, estava doente lá em Belo Horizonte, veio a falecer e será sepultado amanhã, quarta-feira, em BH. Fica aqui nosso pesar para a família e vai com Deus, um grande amigo, um baita dirigente, Marco Antônio Teixeira, tio do Ricardo Teixeira, que durante muitos e muitos anos foi o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol. Gente, deixa eu falar então sobre o clássico Vasco e Flamengo, porque a 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio acatou o agravo de instrumento interposto pela Procuradoria do Estado. E essa Procuradoria-Geral do Rio é para que a partida Vasco e Flamengo da 5ª rodada do dia 19 de abril não seja realizada em São Januário. A decisão é da desembargadora Maria Cristina de Brito Lima e pela decisão segue valendo também a decisão do BEP, né, que é a polícia especializada em estádios e que vetou o clássico em São Januário. A desembargadora Maria Cristina de Brito Lima considerou ilegal
a decisão de primeira instância que acatou a ação popular sem a possibilidade do contraditório breve. É a decisão publicada aí nos órgãos do governo estadual. Cabe recurso? Cabe, mas o jogo já é no próximo sábado, e o Vasco já se acertou com o Flamengo para jogar no Maracanã. Acho mais salutar, acho mais saudável, inclusive os torcedores do Vasco já estão comprando os ingressos, como também os torcedores do Flamengo. Quero a sua opinião, comente aí, deixe o seu nome, o nome da sua cidade, para você receber o nosso abraço no próximo vídeo, né? E quero também te pedir, me ajuda, se inscreva no nosso canal, a gente precisa crescer. E é a única coisa que eu te peço, se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC, não paga nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, pega o link dessa matéria aqui embaixo, joga nos grupos de Zap que você participa e você vai ajudar demais a gente a continuar fazendo vídeos por aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Bom jogo para o Vasco contra o Ceará. A gente volta depois do jogo. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.